Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Olha ali aqui, caderno, caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí. E hoje a gente tem uma figura ilustríssima do voleibol brasileiro e mundial, eu diria, porque é o mestre da categoria de base, o meu grande amigo Silvio Forte. Silvião, seja muito bem-vindo e muito obrigado por dar essa oportunidade para gente. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite. Eu tenho visto todos. Eu falei, um dia eles vão me chamar, um dia eles vão me chamar. E essa oportunidade está acontecendo e estou aqui disposto a falar muitas coisas que talvez vocês não saibam, como a gente faz, como a gente conquistou muitas coisas e histórias de jogadores que passaram aqui pelo Pinheiros, nas minhas mãos aqui. E você é testemunha disso, uma parte que trabalhou comigo. Uhum. Então, eu estou aqui muito animado para falar com vocês e para esses nossos amigos aí que gostam de ver o podcast. Show. Boa, Silvião. E a história é o que não falta, e atleta de sucesso que passou pela mão do Silvio também não falta. Tenho certeza que a gente vai falar de muitas histórias legais aqui. E, poxa, é uma honra. Você é uma figura que tinha que estar aqui, né? Tinha que estar aqui. Não tem como falar de voleibol sem falar de você, Silvião. Mas antes da gente começar o nosso podcast, você sabe que a gente tem um patrocinador, um grande parceiro aqui do nosso podcast, que é a Nexus Next, que é uma empresa que faz assessoria em migração aqui para os Estados Unidos. Então, se você quiser saber como vir morar, investir, construir a sua empresa aqui nos Estados Unidos, clica aqui ó, no QR Code que vai ficar na tela o episódio inteiro e entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma assessoria completa de como explorar os quantos caminhos, Peter Bristotti? Um, dois, três, bom, não vai dar. 187. Cem... 187 maneiras. Silvião, você sabia que existem 187 maneiras de vir morar nos Estados Unidos? Vistos e E tal? não Ah, sabia, estou sabendo agora. pois é, 187. Então, se você quiser saber como explorar esses caminhos, clica aqui no QR Code, entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar uma atenção especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast. Mas vamos falar aqui do Silvio Forte, que é realmente uma lenda no voleibol de base de São Paulo e do voleibol de base do Brasil também. Silvião, é, você tem um clube que você passou, que ainda está, inclusive, que é o Esporte Clube Pinheiros, e é uma história de mais de 30 anos. Eu me corrija se eu estiver errado, mais de 40 anos, talvez. E passou por muitas categorias ali dentro do Esporte Clube Pinheiros, principalmente no voleibol de base masculino, e hoje trabalha no feminino. E também só que a sua história é, também seleção paulista por muitos anos, inúmeros títulos. O Silvio tem mais de 100 títulos na categoria de base, contando clubes e seleção. Mas você começou no futebol. Conta essa história aí, ó. Conta essa história pra gente de como foi a sua história como atleta de futebol. Poucas pessoas sabem, né, Feijão? Eu comecei no interior jogando futebol e voleibol, motivado pelo professor meu de educação física, o Quicão. Zanetti e o Quicão, dois professores que foram exemplos para mim. E me prepararam. Eu tinha muita habilidade naquela época, apesar do meu pouco tamanho para minha posição. 1,78 m. Hoje eu não passaria nem na calçada dos grandes clubes aí para fazer teste. E eu vim para o Palmeiras num domingo à noite e na segunda-feira eu fiz o teste e não fui embora. Eu fiquei no Palmeiras para jogar já contra o Santos no sábado. Então você percebe que em Uau! uma semana foi uma explosão dentro de mim e não tinha como, eu não podia voltar para minha cidade. E aí foi uma coisa complicada, porque eu vim com uma troca de roupa, mas isso não foi problema, eles me arrumaram aqui. Enfim, vim e fiquei, não voltei. Fiquei no Palmeiras. Naquela época,
a gente tinha o Palmeiras como exemplo no Brasil, como o melhor clube de futebol brasileiro. Foi em 72, se você olhar aí os históricos, nós ganhamos tudo em 72. Ganhamos o Palmeiras ganhou os juvenis, ganhou o principal, no Amador ganhou o basquete, tinha uma equipe de vôlei lá também que foi campeã. Então foi o ano de glória aí do Palmeiras. Eu fui inscrito na Libertadores da América de 72, e tinha nada menos do que aquela academia famosa, e eu lá com 17 anos, no meio daqueles craques todos lá. Esse foi o grande empurrão meu para o esporte. Eu disputei o Campeonato Paulista, a gente foi campeão esse ano aí, e paralelo ao futebol, eu sempre estive no voleibol. Eu era universal na nossa época, acho que você não lembra disso. Universal seria o oposto que também infiltrava para levantar. E eu tinha uma certa habilidade, eu acho que era nato, era uma coisa muito natural em mim, essa habilidade. E mais a ajuda dos meus professores que eu tive lá no interior, né? Então, eu sou grato a eles, eternamente grato ao professor Zanetti, da cidade de Descalvado, e sou grato ao Quicão, de Vargem Grande do Sul, que foram os meus professores que ainda hoje eu mantenho contato, não frequente, mas ainda tenho contato com eles. E no Palmeiras, eu fiquei até 74, depois fui para a Portuguesa de Desportos, e depois eu comecei a rodar o Brasil. Em 75 eu fui para o Nordeste, depois eu fui para Londrina, fui para Caxias do Sul, até que meu pai falou: olha, você começou lá em cima, você já está aqui embaixo, vamos estudar. Ele deu um ultimato. Eu peguei o avião, voltei para São Paulo. Na semana seguinte, eu já fiz o vestibular e entrei como ex-atleta, né? A gente tinha uma certa regalia, entendeu? Eu ganhei a bolsa e fiz a faculdade em Guarulhos. Os professores eram os da USP, eles davam aula na USP de manhã e à noite iam para Guarulhos. E a gente tinha lá, eu acho que foi a melhor safra de professores que nós tivemos aí na faculdade. Porque hoje eu confesso para vocês que eu não entendo a grade curricular da faculdade, entendeu? Naquela época a gente tinha os grandes nomes aí que estavam despontando, que até hoje eles estão mostrando a sua capacidade e, e foi o que me incentivou a pegar mesmo o esporte como meta, como lição de vida, um objetivo a alcançar na vida. Eu fiquei na faculdade, o Feijão e Peter, 15 dias. Aí o José Elias, que era o professor nosso de ginástica, ele me puxou para o colégio para dar aula no colégio, porque fui substituir uma professora que teve que voltar para Brasília. Então, eu entrei na faculdade e já comecei a trabalhar, uma coisa inédita. Eu era como estagiário, mas já recebia, já comecei a fazer minha vida ali no Colégio Magno. E, ô Silvão, você que foi um grande goleiro aí nessa sua história no futebol, é, eu lembro quando trabalhei com você que você contava as histórias, né? Que você jogava com o Leão, né? O Leão naquela época era o melhor goleiro do mundo, talvez, né? Ele é Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Ronaldo César, Leivinho e Ney. Você Aff, vai falar o Maria. que desse time? Era Olha, academia. E aquele academia, garoto do isso aí. interior, todo tímido, todo bobão ali, 16 para 17 anos, no meio dessas feras todas aí. E o que que você tirou de lição dessa época do futebol que você levou para depois como técnico de voleibol? Rapaz, eu tirei muitas lições. Primeiro, a seriedade em treinar, em treinar. Tinha que treinar. Eu não era o mais alto, eu tinha que me superar. E não que o Leão fosse assim gigante, ele tem 1,80, eu tenho 1,78. Hoje eu devo estar com 1,75, já deu uma encolhida, mas eu tinha que me superar. Eu acredito que eles tinham que confiar em mim e eu tinha que cada dia me surpreendê-los,
uma defesa a mais, com uma saída, um chute a mais. Então, a lição do esporte para mim, é a necessidade de se superar todos os dias. E essa necessidade eu transmito para os meus atletas até hoje e sempre cobro deles uma resposta. Depois que eles saem, passam para outros clubes, eu pergunto sempre para eles: e aí, o que que você me acha? O que que você acha? Você subiu na carrocinha? Esse é um termo que eu falo muito para todos os atletas. E aí, a carrocinha passou, você subiu? Quer dizer, se ele subiu, é porque ele se superou, ele alcançou o objetivo dele. E a maioria, quando não sobe na carrocinha do esporte, sobe na carrocinha da vida. Vão ser doutores, vão ser professores, vão ser bons pais de famílias. Isso para mim é importante. Ó, eu lembro, eu tô sorrindo aqui, quem que tá me vendo pelo YouTube tá me vendo sorrindo, porque eu lembro da época que eu trabalhei com você e eu via você, tava lá, testemunha ocular de todas essas conversas, foram espetaculares, muito, muito bom. Você Você, acompanhou um processo, o Feijão? Você lembra do Van de Gogh? Lembro, O lembro. Van Eu de falei, Gogh foi atleta pô, do Val, mas eu estava naquele grupo, eu, você e o Val, no quarto andar do lado esquerdo ali, que é onde a gente treinava. Eu me lembro que a decisão de ficar com o Van de Gogh, uma das coisas que a primeira a vontade que ele tinha. Segundo, que ele não impressionante. era um jogador gigante, mas era jogador para a posição, uma altura boa. Mas o que me surpreendeu foi a facilidade que ele tinha de subir, a altura que ele ia. Ele tinha uma impulsão Tava muito gigantesca. E a impressionante. gente pôs o nome dele de Van der Gogh por causa daquele holandês, não sei se é Tinha holandês. cabelinho. Isso. Então ficou, e até hoje ele é conhecido como Van der Gogh. Hoje ele está trabalhando com a turma O do GG. Vinhedo, tinha, lá de, É, o GG, lá de Belo Horizonte. quando a gente gravou com o GG algumas semanas atrás e ele contou que o Rafa, né? O Rafa Oliveira, O o Rafael, grande Van der Gore, tá trabalhando com eles lá, representando a Team GM na Turquia. na E Turquia. eu contei essa história de quando ele fez a peneira lá no Pinheiros, que eu falei que eu que observei ele a primeira vez. Falei, caramba, esse moleque é Eu bom. lembro, a gente estava no quarto andar. Porra, Hoje é espetacular. academia lá, não é mais quadra. Mas eu me Aham, lembro que nós chegamos no Val, você falou, eu lembro direitinho. uhum. Você falou: "Ó, esse cara me chamou a atenção." E aí fomos, e o Val meio desconfiadão, mas aprovamos o Van der Goor. Pô, grande abraço pro Rafa aí, pro um grande Vandergor, e grande abraço pro Val também, que é um grande amigo nosso. Ah, com certeza. O Val, você figuraça. sabe que, Silvio, ouvindo você essa tua primeira fala, e eu sempre falo que antes de eu ser técnico de voleibol, eu sou professor, né? Nós somos professores, antes de ser técnico de Com voleibol. certeza. E mais uma vez, professores de educação física fazendo a diferença na vida dos seus alunos, e você foi uma vítima, no bom sentido, né, da boa influência de professores de educação física. E quando eu ouvi você falar isso, Silvio, me deu um arrepio, que foi o arrepio número um, porque eu também tive professores de educação física na escola e me influenciaram a não só começar a jogar vôlei, praticar vôlei, mas levar o esporte como uma parte da vida e que ensina muita coisa. Então, eu queria dar esse recado mais uma vez. Acho que praticamente todo episódio a gente fala com as pessoas e os professores que nos assistem, que nos ouvem, da responsabilidade que nós temos, que ela vai, nossa, vai muito, muito além do esporte. A gente tem a capacidade de, até me emociona aqui, a gente tem capacidade de mudar uma vida ou Com várias vidas. certeza. Mas é uma navalha isso, né? Porque a gente pode destruir também uma vida com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. E você é um exemplo de uma pessoa que foi influenciada no bom sentido por professores e que faz quanto tempo, Silvio, que você influencia a vida e faz muita gente subir na carrocinha? Eu comecei, na realidade, no Palmeiras com o Tunico. Nós ficamos Conheço um ele ano também. no Palmeiras, depois o projeto acabou. E aí eu estava ainda estudando, surgiu uma possibilidade bem remota de trabalhar com natação no Pinheiros.
E aí eu fui, o William Uruzzi me levou para o Pinheiros, O meu e eu professor. fiquei quase um ano. Eu falei, não gosto de natação. Meu negócio é ou futebol ou vôlei. A cultura na época era futebol. O vôlei Hum. estava despontando. Foi antes da medalha de prata. E aí eu fiquei lá quase um ano com o William e falei, William, eu vou parar, não quero continuar com natação. Saí. E fiquei na faculdade e o colégio, e indo para o colégio. Só que o William me pediu tanto para voltar num período lá, eu acabei voltando. Nesse mesmo, olha como as coisas, né, não são por acaso. O Elias, que tinha me levado para o Magno, ele era o preparador físico da seleção brasileira, da seleção paulista. Foi a primeira que eu fui. Ele falou, Silvio, me acompanha na preparação física, porque eu não vou poder ir para o brasileiro no Guarujá. Então, você me acompanha e no brasileiro você vai. E foi o que aconteceu. Lá, o Dagoberto era o técnico e a Irma era assistente, que era do Pinheiros. Vai olhando, gente. Aí a Irma falou, terminou o brasileiro, perdemos para Minas Gerais. A Irma, na volta, falou assim: você não volta para natação. Eu vou te puxar para o voleibol, que você não tem nada para natação. Então, foi uma questão de sair da piscina e fui para a quadra e já comecei a trabalhar o primeiro ano com feminino. E no segundo ano, eu passei para o masculino e foi aquela série bacana que até 3, 4 anos atrás eu estava no masculino, até o Pinheiros acabar com o masculino e passei para o feminino. Mas foi um período que vocês, ligando os fatos, não foi por acaso. Eu fui praticamente conduzido, né, nos deuses do esporte Hum. para o voleibol, que eu faço com muito carinho até hoje. E nós somos muito gratos, diga-se de Todos passagem, nós. muito gratos que os deuses do esporte do voleibol te levaram para dentro das quadras. E Ô, você falou Peter, aí, Peter, só te cortando, desculpa, eu sou tão fanático, embora não pareça. Eu sou tão fanático, eu dei um curso em São Paulo, esse curso terminou às 11 horas, eu peguei o carro, o Rafinha, que era meu assistente, e corri para Campinas para ver o final de um curso que você estava dando, lá na Hípica. eu Você pode lembro, até não lembrar. Lembra? lógico que lembro, nós fizemos em, quando é que foi isso? 2011, 13, mais ou menos. E, A gente resolveu lá no clube, a gente sempre estava conversando muito, né? A gente sempre se reunia para falar sobre voleibol. Nós éramos 2 professores e 3 estagiários sempre, nossa comissão técnica. E a gente sentia muita falta de conversar com outros professores. E isso eu falo até hoje, né, Silvio? Existem muito poucas publicações, nós técnicos brasileiros, nós temos muita dificuldade de registrar por escrito aquilo que a gente faz. As pessoas que estão dentro da universidade se limitam a publicar as suas teses de mestrado, doutorado, e dificilmente a gente traduz esse conhecimento, ou mesmo da experiência que a gente tem, em deixar um registro para quem vai vir 5 anos, 10 anos, 20 anos depois. Nós não temos essa cultura, e aí o que sobra para nós é conversar com as pessoas. Não que isso seja uma coisa ruim. Aliás, para mim, pessoalmente, é uma das melhores formas de aprender, é conversar com quem Mesmo sabe que é mais do que eu. é o que a Né? gente faz aqui, né? É o que a gente faz aqui, exatamente. Então a gente falou assim, cara, por que nós não chamamos outros técnicos para a gente trocar uma ideia? A gente fala aqui um pouco do que a gente faz e vamos fazer esse negócio interativo. E nós fizemos aquela conversa que, na verdade, foi de graça. A gente só queria colocar um monte de técnico de vôlei dentro do ginásio pra gente falar de voleibol de base. E aí a gente tava lá e, cara, de repente, olha assim, Silvio Forte entrando no ginásio da Hípica. Eu olhei pro Lucas e falei assim: o que ele tá fazendo aqui? Com todo respeito. Você vai aprender o quê aqui com a gente? Eu falei, pô, o Silvio tem que vir aqui falar. E aí, poxa, foi uma honra tê-lo lá. E eu lembro, nossa, lembro como se fosse ontem. e eu fui com o maior prazer, porque naquela época a gente estava carente de informações. A gente já estava buscando, né, aprender coisas novas e de repente surge ali em Campinas e coincidentemente eu ia para São João, eu ia lá para minha cidade, eu tinha que passar em Campinas.
E aí eu falei, o Rafinha, você mora em Campinas, nós vamos para o curso do Peter, e depois você fica em Campinas, eu vou embora, vou viajar, eu sigo a minha viagem. E deu certo, acabamos almoçando lá, foi um encontro aí sensacional. Foi Não, muito e eu legal. tenho um testemunho em relação a isso, em relação ao Silvio estudar, e a gente vai falar disso aqui agora, daqui a pouco. Mas todos os cursos que a gente fazia, inclusive o Silvio era um dos palestrantes lá do curso que eu coordenava com a Unisport Brasil, quando eu estava palestrando, quando outros profissionais estavam palestrando, o Silvio estava lá em todos. Estava aprendendo, estava anotando, perguntando, impressionante o quanto. E já tinha uma história absurda no voleibol. Então, para ver a cabeça de aprendiz que o Silvio tem, Porque, desde o sempre Feijão, é até nesse hoje. momento que você cresce. Exato. Em todos os cursos, por melhor que seja, ou pior, se é que tem o pior, no pior, aquilo que você já viu tudo, ele não é ruim, é que o que está sendo mostrado, você já sabe. Mas sempre alguma coisinha você tira. Aí está o valor de você buscar algo diferente no seu conhecimento. Uau, Buscar em tudo, Impressionante. aproveitar tudo, principalmente as coisas novas. sensacional. Espetacular. Silvio, você falou pra gente é, vários nomes, Irma, poxa, vários nomes legais no começo da tua carreira, ali chegando no voleibol, né? E eu queria te perguntar mais sobre isso, né? Quando você começou ali com o voleibol como técnico, quem eram as suas referências como treinador? Porque a gente sempre se espelha em alguém, ó, quero ser tão competente ou mais competente que aquele cara, que aquela moça. Quem eram as suas referências no começo da tua carreira como professor, como A técnico gente, de vôlei? a gente vem com aquela base nossa, caipira, né? Os nossos primeiros Hum, professores. Então, o professor Zanetti, de Descalvado, e o professor Quicão, de Vargem Grande do Sul, são as minhas referências, as primeiras. Quando eu cheguei aqui, o primeiro contato que eu tive foi com o José Elias de Proença. Eu vou falar várias vezes nele aqui, porque ainda essa semana a gente discutiu sobre um livro que depois eu vou passar para vocês. Você, Peter, já deve ter conhecimento, porque é de motricidade e tal. legal. Mas a Irma foi para mim um exemplo. A Irma, ela, primeira agenda que eu tive contato na minha mão, onde todos os movimentos eram descritos por bonequinhos desenhados, foi com a Irma. Então eu achei aquilo fantástico. E eu comecei a fazer o meu, e que vai se transformar num livro e será lançado logo. Eu só espero ainda ter um Uau! tempinho. Então, são coisas que, durante esse tempo todo onde eu estou trabalhando com vôlei, eu fui tentando evoluir aquelas primeiras informações, os meus primeiros exemplos. A Irma, José Elias de Proença, depois eu tive o João Crisóstomo, que a gente fala pouco, mas é um grande mestre da acadêmico, do grande mestre Foi, de voleibol. foi meu Então, professor também. Verdade. fantástico. Ele chega a ser até chato, de tanto que ele te cutuca para que você pesquise, para que você estude, para que você aprenda. Exato. João Crisóstomo é, para mim, um exemplo muito grande. E depois, Bebeto de Freitas, o Brunoro, e até chegar hoje nos meus exemplos aí, que é o Bernardo e o Zé Roberto, não é à toa que eles são campeões olímpicos e com grandes glórias. Só tem nome ruim na da tua lista, hein? Cara, não tem um nome Quiles, bom nessa lista que você que passou pra gente. Quiles tinha Eu tive sorte. Michuruca, E listinha olha que eu devo ter Michuruca. esquecido alguns. Eu devo ter esquecido alguns, que me perdoem. Uau, que espetáculo, que espetáculo. A gente sempre faz essa pergunta, Silvio, porque é, e aí é uma crítica que eu faço a mim mesmo, primeiramente, mas nós precisamos dar valor às pessoas que vieram antes da gente e não esquecer delas. Porque se o voleibol hoje está onde está, foi por causa das pessoas que abriram o caminho no meio da selva quando não se sabia de nada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, todas essas pessoas, nós devemos muito. Às vezes, quem tem lá os técnicos novos, que estão saindo da faculdade com seus 20 e poucos anos, se você fuçar um pouco e conversar com aqueles que
que são mais velhos, mais experientes, você vai chegar em nomes que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que são pessoas que contribuíram demais para a história do voleibol no nosso país. Essas pessoas não podem nunca ser esquecidas, nunca, jamais. Só para completar, Peter, o que você está falando, veja bem, nós trabalhamos lá embaixo, no chão do esporte. As grandes conquistas foram com atletas que um dia passaram pela base lá do chão do esporte. Se eles foram peneirados, foram selecionados, é porque eles tiveram uma base, uma formação que facilitou para que lá em cima, em Saquarema, eles dessem uma cara para aquele grupo. Mas a base foi começada aqui, na educação física, nas escolinhas embaixo, que hoje no Brasil é muito mal remunerado e valorizado, infelizmente. Exatamente. E para piorar a situação, a educação física na escola, tá? Me parece aqui, eu tô de longe, né? Eu posso estar errado. Você que está aí no Brasil, me corrija se eu estiver errado. Me parece que a educação física ela está cada vez sendo mais deixada de lado, não só por aqueles que comandam, que vêm de cima, então os gestores, desde os gestores públicos, como os gestores na escola mesmo, os diretores da escola, mas as próprias crianças dentro da escola, as famílias, né? A gente arruma desculpa para tudo para não fazer aula de educação física. E, cara, quando eu era moleque na escola, era o que eu mais gostava de fazer, aula de educação física. Eu Eu não via também. a hora de jogar isso, de fazer Eu aquilo, de me também. movimentar. Era muito legal. Então, um alerta. Gente, não é só para medalha olímpica que a educação física serve na escola. É para ajudar a formar gente do bem. Para Com ajudar a formar certeza. gente do bem. É só um apelo que eu queria fazer e a gente sempre faz isso. Silvio, minha próxima pergunta para você. Quando a gente começa na carreira, e isso quando a gente conversou com o Dodô, ele falou isso. A gente sai da faculdade, estudei, vou aplicar, tenho muitas certezas. A gente tem mais certezas do que dúvidas, quando deveria ser meio que o contrário, né? Tô começando na carreira. Eu tenho alguma coisa que eu sei, mas a maior parte das coisas eu não sei. Então a gente tem aquele monte de crença e a gente começa a implementar certas metodologias quando a gente vai trabalhar, e a experiência, os anos, os tropeços, os aprendizados com outras pessoas vão nos moldando aquilo que nós somos hoje. Quais que foram as crenças ou a, 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 as coisas que você acreditava no começo da carreira, que hoje você olha para trás e fala assim, poxa, isso eu mudei. Dá para dar um panorama um pouquinho para a gente como que era o Silvio, o professor Silvio no começo da carreira e o professor Silvio hoje? O que mudou? Ah, mudou tudo, Peter. Mudou tudo. Veja bem, eu fui muito sortudo. Eu, na faculdade, com 15 dias, já peguei um colégio como o Magno, onde o coordenador era o Elias. Então, o colégio era uma continuidade da faculdade. E o Elias, a cada mês, a gente tinha um livro para ler. Entendeu? E tínhamos Que maravilha. as reuniões a cada 15 dias sobre o que a gente leu e sobre o que a gente estava colocando nas nossas aulas. Então, o colégio, o princípio meu no colégio, foi uma extensão da faculdade. E eu te digo com toda certeza, eu aprendi mais na escola do que na faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu saí, talvez como o Dodô não vi ainda o podcast dele, mas ele deve ter. Ele achava que sabia já o suficiente para passar. E não, Exatamente. a Exatamente o que ele gente falou. está gabaritado, a gente está com a permissão para começar a ensinar. Aí começa a sua missão de professor. Buscar mais informações tanto na leitura como na prática, para que você não erre. E não é errar só naqueles momentos, errar para sempre, para a vida. Uau. Hoje, eu, por exemplo, daria menos importância à vitória, ter que ganhar, ter que ser o melhor, ter que estar num grande clube e fazer valer a pena. Hoje eu acho que a formação de atletas
em todos os sentidos, tanto na parte esportiva como na parte social particular do atleta, para mim é importante. Eu tive grandes atletas que não foram campeões paulistas. E tive atletas medianos que conseguimos ganhar todos os campeonatos que a gente participou. Então, eu fui percebendo ao longo do tempo aí que o vencer é importante, mas não é fundamental no esporte. Você aprende, às vezes, muito mais com uma derrota ou com uma vitória difícil do que ir lá e ganhar com facilidade. Não tem sentido. O tempo vai passando e você percebe que não tem sentido. Só vencer, só vencer. Espetacular, espetacular. E é importante a gente fazer essa distinção, né? Ter que vencer não significa não Ser o aprender a melhor. querer vencer, né? Não, Exatamente. não aprender porque a gente às vezes a gente fala disso e quando eu estava no Brasil a gente ouvia muito, infelizmente, mesmo durante a faculdade, trata-se a competição como um demônio, né? Não, a competição em si ela não tem valor nenhum, ela vai ter o valor que a gente coloca nela. Ela pode ser muito deletéria, se a gente a vitória a qualquer custo, mas pode ter um valor tão bom, né? Aprender a competir, querer vencer, não significa que a gente tem que vencer. Essa é uma distinção que é muito diferente. E todo atleta que passa por isso, né? Passa por essa formação do vou dar o meu melhor porque eu quero vencer, é uma pessoa que tem um temperinho diferente ali depois que cresce, né? Depois que tu fala que cresce, a gente tá falando de categorias de base aqui, mas depois que se torna um adulto, a disciplina, todos esses valores que o esporte competitivo nos ensina, é algo que é muito, muito importante a gente diferenciar. Mas agora eu queria falar de voleibol, Silvio. Vamos falar de metodologia de ensino. Como é que o Silvio ensinava voleibol? Como que você via voleibol, né, no começo? E como que a tua experiência com o tempo mudou a tua maneira de ensinar e de ser técnico de voleibol? Então, acho que antes da gente falar isso, talvez a gente possa é, responder a seguinte pergunta. Como que Silvio Forte enxerga o jogo de voleibol? O que é mais importante no jogo de voleibol? Principalmente, não só na formação do atleta, mas para eu vencer um jogo de voleibol, para onde os teus olhos, as tuas anteninhas apontam, como é que o Silvio enxerga um jogo de voleibol? Essa é a minha parte, minha primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta é, como é que Silvio Forte ensinava voleibol antes? E se teve alguma coisa que mudou, como é que Silvio Forte ensina voleibol hoje? Bom, Peter e Feijão, eu passei em todas as categorias. Cheguei no adulto como assistente, mas o forte realmente é a base. E eu não deixei de estar nos colégios. Eu trabalhei até 4 anos atrás no colégio, então eu me preocupava muito com essa parte formativa. Primeira coisa, eu tenho que colocar a bola, fazer a bola cair no chão adversário e não deixar que ela caia no meu. Para isso existe o processo de preparar os alunos. Entendeu? Primeira coisa, lá embaixo, bem na escolinha, porque eu trabalhei no Mirim também. A primeira coisa era a preocupação em dar a condição para ele se locomover, para ele deslocar. Depois, deslocar em função de um objeto em deslocamento, que é a bola. Então, essa coordenação visomotora, ela é muito importante e, às vezes, ela é ensinada sem que até o professor perceba da importância desse deslocamento. Se eu vou deslocar com gestos coordenados, com gestos harmoniosos, ou eu vou chegar de qualquer jeito na bola, porque o que me importa é pôr para cima e colocar a bola no chão adversário. Então, essa parte formativa eu sempre me preocupei. Desde o começo até hoje, nós temos aqui o síndrome da Covid. Ah, essa geração pegou o Covid e na parte que elas tinham que desenvolver o trabalho, aprimorar o trabalho coordenativo, elas não tiveram. É verdade, mas você tem que ligar um fato com o outro. Você tem que dar a sua programação, fazer a sua programação dentro daquele programa anual do macrociclo. Você estende um pouquinho mais o período básico
desde que você não interfira no pré-competitivo e competitivo. Então, divida o seu treino, o seu mesociclo e o seu microciclo em partes formativas. Ah, mas o que me interessa é pôr a bola no chão. Sim, mas se você não tiver condições de chegar numa largada, de chegar numa antecipação, de fazer uma leitura de ataque ou de direção de saque, você não vai conseguir completar o ataque do seu time. Então, essa parte formativa, quase que global, a gente tem que ensinar. Se você falar para mim um método, nós temos sintético, analítico, nós temos global, temos 3, 4 aí que posso dizer. Eu não falo que vou fazer só 100% um. Eu acho que eu dou uma juntada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O analítico sintético, você vai fracionar o fundamento. Então, por exemplo, se eu vou ensinar o ataque, que é o fundamento mais motivante hoje, eu tenho que ensinar as partes do ataque. A abertura, antigamente ia lá no meio da quadra, lá fora, no banco para atacar. Hoje o sujeito dá 2, 3 passos para trás e ele já arma a passada coordenada. Então, isso é fracionar. Eu faço a abertura e faço a chamada. Primeiro ponto, eu faço a chamada e faço a subida para o ataque. Eu faço a chamada e armo para o ataque. Então, isso é trabalhar as partes, o analítico sintético. E depois eu começo a direcionar o meu ataque. Por exemplo, lá embaixo, a manchete. Primeiro passo, eu, atleta. Segundo passo, eu e a bola. O casamento meu, da minha prancha, da minha manchete com a bola. E o terceiro passo, eu, a bola e a direção da minha manchete, na 2,5, na 3. Isso passa despercebido para quem está começando. Ele quer ensinar manchete e já quer ensinar direto. Aí passa a ser global e às vezes dificulta. Então eu acho que você tem que ter um meio termo, um pouquinho de cada estratégia, de cada modelo de ensino para que você possa conseguir alguma coisa. E outra coisa, o teu olho clínico é que vai determinar um pouquinho mais desse ou um pouquinho mais daquele. E cada equipe que você pega equipes diferentes. Você não pega sempre a equipe com a mesma condição. Então, você, professor, é importante você estudar muito para que você possa resolver esses probleminhas que aparecem na sua mão para formar a equipe. Um pouquinho de Espetacular. cada. Muito bom. Eu tenho uma pergunta que eu vou fugir do nosso roteiro. Eu fiquei curioso agora. Silvio, quando a gente fala de categoria de base, a gente tem os fundamentos elementares do jogo, né? Que a gente precisa ter para jogar saque, manchete, toque, ataque, bloqueio. Qual que você acha que é, tecnicamente falando, o fundamento mais complexo, mais difícil de ensinar? Ao bloqueio, para mim. Posso estar Uhum. errado. Por que o bloqueio? Hoje, na base, eu digo base até o 19, por exemplo. Ok. 21 já é adulto. Se não tiver característica de adulto, está atrasado. Hum, Primeira coisa, na cabeça do menino que está iniciando, a menina, até o infanto, por exemplo, a altura do bloqueio é o mais importante e não é. Então, você tem que ensinar primeiro a leitura e o deslocamento, para que depois você faça a entrada de mãos do outro lado ali. O que acontece? Eles deslocam e sobe com as duas mãos lá no teto. É tudo que um atacante esperto quer. Usar essa mão boba do lado de fora ou os dedos lá do lado de cima. Então, eu acho que essa sequência, leitura, deslocamento e a entrada, a subida com a entrada de mãos, eu acho que é muito difícil hoje para a criançada aprender. entendi. Eu pergunto, é porque a janela de tempo que você tem para executar o fundamento, ela é muito pequena, né? Então, para você, o tempo de ler, tomar a decisão e ir para o bloqueio é muito pouco tempo. E aí, qualquer erro em alguma dessas partes vai para o beleléu, o bloqueio, né? Aí eu Eu te tô... questiono, e a motricidade foi bem trabalhada? Porque ele Hum, exige, na tomada de decisão,
essa parte do corpo em deslocamento. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, é uma fração de segundo. Se eu já vou fazendo a passada coordenada com o intuito de subir, invadindo com as mãos do outro lado, já fica muito complexo na, na aprendizagem. Por isso que tem que se repetir muito, muito. Tem que fracionar. Ou começa ali só a entrada de mãos, ou começa com a leitura com o deslocamento sem subir, e aí você vai dando característica para o teu treino de acordo com o seu objetivo. Eu fiz essa pergunta para você, porque não sei se o Feijão, quando vai recrutar, vê isso, mas aqui nos Estados Unidos, como não há necessidade de você ter a formação acadêmica para você ser técnico, então você vê de tudo, né? E uma das coisas que eu mais vejo aqui é atacantes com passada trocada. Assim, tem muito, 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 muito. E aí a gente sabe que uma vez que se automatizou qualquer mecânica, para você trocar, corrigir, tem que desconstruir aquela história do... Como é que é o nome do jogador de golfe? Tiger Woods. Ele teve que ter uma temporada inteira sem jogar para Contrário. corrigir uma negocinho ali na técnica dele. E aí a gente fala para os nossos técnicos aqui, né, olha, a maior parte dos, vamos dizer, erros, né? Eu vou colocar esses erros entre aspas, erros técnicos, dá para você tentar corrigir depois. Então, uma menina que vai para uma manchete, ela fica com o braço encolhido aqui, aí ela bota a mão junto e estende, perde o tempo, tal. Mas corrigir esse erro da passada trocada, para mim particularmente é uma das coisas mais difíceis de se corrigir depois que está automatizado. É igual você fazer a passada de bloqueio, por exemplo, né? Para um lado e para o outro, e faz a mesma passada para os dois lados. Acho que teria ali um E eu equivalente. ensino as duas, com a primeira abertura e ao cruzamento, ou a cruzada a primeira. Depois ele vai se adaptar. A que ele achar melhor, mais confortável, e eu achar também, a gente vai investindo nessa passada dele. Mas eu dou as duas possibilidades. Legal, legal. A Muito bom. passada com trocada do ataque é difícil, mas se você começar já com a passada certa, parado, só subir e bater, ou subir com a esquerda na frente, quem bate com a mão direita, e Uhum. segurar, você já vai dando uma. Aí você dá um passo para trás, corrige, aí você dá dois, e falando. O atleta tem que falar direita, esquerda, salta. Direita, esquerda, salta. Ele tem que falar em voz alta. Isso deu resultados em muitos casos comigo, falando o que ele, mandando essa mensagem para que ele vai conectar rapidamente. Deu resultado comigo, vários atletas. É o lance Interessante, do nunca feedback, hein? tinha pensado. É o Nunca lance tinha pensado nisso. o atleta dando feedback para ele É mesmo, um né? auto-feedback. É um Com auto certeza. feedback, né? E Muito, o Legal. muito professor legal. reforçando, porque Legal. eu vejo muito colega nosso aí dizendo, não, voleibol é repetição, é repetição, sim, mas você orienta essa repetição, porque às vezes ele está repetindo com gesto errado, ele está reforçando um movimento inadequado, quando na realidade é você fazer com menos tempo de trabalho, mas fazer uma repetição coerente, uma repetição que esteja certa, e ele tem que entender que está certo. Porque senão vai repetindo, repetiu. Pô, fizemos 1000 vezes. Eu vi técnicos falar isso na televisão. Cansamos de fazer, fizemos 1000 vezes essa bola. Fez errado, filho. Se Hum, ela errou, porque você condicionou e você é Fiz no culpado. contexto errado, talvez. Então a gente tem que estar se policiando. Por isso que eu te falo, eu estou falando com vocês também com coisas aqui que a gente tem de tudo, porque a gente tem que estar buscando constantemente. Agora, não preciso ficar falando que estou pesquisando aqui, estou pesquisando ali. Não, você vai mostrar o seu trabalho. Quem tem o interesse, encosta lá, que será bem-vindo e a gente troca ideia, vamos aprender todo mundo junto. Eu não posso fazer propaganda, porque, viu, o Feijão sabe aí. Os cursos, né, Feijão? Eu parei de Opa, postar, não posto mais, e não parei de dar curso, não. A gente vai mas para o a gente vai Maranhão falar dos agora, cursos 13 já e já. 14, Aqui Maranhão. tem jabá. Aqui vai ter jabá, sim. Aqui vai ter jabá. Mas antes da gente falar dos cursos,
Só pra gente fechar esse assunto. Se fosse fácil, todo mundo ensinava, não é? É verdade, Se fosse é fácil, verdade. todo mundo era técnico de vôlei. Mas aí, já que a gente está falando de, pô, de estudar, de pesquisar e de estar sempre se atualizando, minha próxima pergunta é justamente isso. Como que Silvio Forte estuda? Quais são as suas principais fontes de informação? Ah, rapaz, tudo de vôlei eu pesquiso. Tudo, Hum. tudo. Eu mexo em tudo, eu salvo tudo. Eu entro na Federação Argentina, que lá tem muitos cursos, eu imprimo, eu entro na Federação Italiana, eu mexo com tudo. Tenho dificuldade um pouco para traduzir, não tanto, mas o inglês, por exemplo, eu sofro muito. Mas eu pesquiso muito e tudo que é livro, na beirada da quadra, eu tenho até os últimos que surgiram aí, eu vejo muito. Eu não sento e vejo de ponta a ponta. Eu vou vendo capítulos que eu vejo que são interessantes. Mas tem um que, para mim, do Kaká Bisop. O Kaká tem um livro que, para mim, é a Bíblia do vôlei. Tem tudo, tudo. E tem um capítulo de liderança que eu acho sensacional também. Eu não estou com ele aqui, mas Já minha eu anteninha já. pesquiso muito. Para Minha, quem tá vendo a gente no YouTube aqui, o Feijão abriu um sorriso de orelha a orelha na hora que falou de liderança ali, ó, já arregalou um olho. A Tá sendo- liderança, deixa eu falar uma coisa rapidinho, saindo do script. Liderança é uma coisa que eu não me preocupava. É, a parte psicológica, eu não me preocupava, eu queria ganhar. Eu tive um período muito triste na minha carreira, entendeu? Que era a ganância de vencer e de ser o. Isso depois, com o tempo, eu percebi que não leva a nada. Então, hoje, eu estou tentando correr atrás do prejuízo. Então, eu vejo muita coisa de psicologia, eu vejo muita coisa. Eu consulto muito, falo muito com o Elias. Essa semana falei com o Elias de Proença. Ele já me indicou um livro que eu vou passar para vocês depois, que é sensacional. E tem um capítulo também, viu, Feijão, de liderança. Então, eu pareço um cara morto, mas não estou muito antenado. a Tá gente, a morto gente, nada, a rapaz. gente pensa que você é tudo menos morto. Esses dois aqui não acho que tá morto, não, tá longe disso. Mas, ó, então, galera, eu sou o nerdola do grupo, né? Então, primeiro que o grande Fábio Correia diria que Silvio Forte é um fuçador. É um fuçador, a Fuçador. definição de fuçador. Vai fuçando até achar o que precisa, né? Fabião, beijo pra você. E tem que Mas do estudar, Fábio eu galera, tem vi, que o ler. podcast do Fábio, É, sensacional. sensacional. Espetacular. Nossa, Tem que Agora, ler, tem que conversar, tem que perguntar, tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que bater na porta do ginásio. tem que Senão, perder a cara, vergonha e perguntar, ô Pedro. exatamente, Não é, exatamente. Feijão? A gente não sem pode ter dúvida, sem vergonha. dúvida, sem dúvida. Os cursos que eu ministro aí para esse Brasilzão, depois eu deixo o e-mail, eu faço questão. Nas dúvidas, eles me questionam, eu falo, olha, vou te responder amanhã, agora eu estou sem tempo, mas eu respondo todos. E Então, quanto que a essa gente aprende, né? informação, exatamente, Ao exatamente, dar a resposta de uma pergunta, você fala, faz tempo que eu não penso nisso. E aí refresca aquela informação na cabeça, né? exatamente, exatamente. E aí a gente pode crescer em cima dessa informação. Tá, muito bom. Bom, estamos falando de curso, vamos falar de curso. Silvio Forte é palestrante. Como é que funciona? Como que é essa experiência de dar curso? Como é que começou? Vamos falar de cursos agora. Como é que é essa tua carreira de Eu vou falar como palestrante? surgiu o primeiro, depois aí o Feijão sabe muito. A Maravilha. primeira palestra que eu fui dar essa palestra na da Escola de Educação Física da Polícia Militar, aqui em São Paulo. Uhum. Eu não dormi à noite, porque eu falei, bom, eu vou chegar lá, eu vou falar da minha experiência, será que é o que eles querem ouvir? Então eu fui com um baita conflito dentro de mim, cheguei lá, foi tudo maravilhoso, o pessoal super respeitoso, tinha pelo menos ali uns 100 militares, todos educados, diferente do que a gente vê no ensino médio hoje no colégio. Eu pude falar, eles perguntavam, levantavam a mão, perguntavam. Isso facilitou muito. Desse primeiro curso que eu senti, falei, gente, foi um sucesso, eu consegui passar Aí saímos para um lanche. Eu achei que aquilo ali me deu força para continuar. Aí vieram outros. Até vinha a Unisport,
Ali eu já estava no 12º curso, o Feijão era o coordenador, e eu fui falar da minha experiência, formação de base. Então, quando você fala sobre formação de base, que você está trabalhando e está dando resultado, não tem dificuldade. A coisa flui naturalmente. Hoje eu estou na Colig. Então, a gente está rodando o Brasil, né? Nós começamos o primeiro em São Bernardo, não, em São José dos Campos, o segundo em São Bernardo. Fomos para Belém do Pará, tudo um sucesso. Funciona assim: são 100 alunos, atletas do estado, os professores lá, e a gente ministra o meu curso em forma de atividades para eles, em circuitos de fundamentos, entra no mini vôlei e termina no 6 contra 6, que é sábado e domingo. E aí eu faço uma progressão dentro desse evento aí. Tem lá em Belém do Pará e tem também Paraopebas, uma cidade que fica a 300, 400 quilômetros de Belém do Pará. Lá eu não cheguei aí, mas tem um núcleo lá também trabalhando. Acabei de vir agora, no mês passado, de Salvador, foi outro sucesso. Agora temos Maranhão, 13 e 14. Aí em fevereiro, tem João Pessoa, Natal e Fortaleza. Então, já são cursos fechados. Eu vou e passo essa experiência minha, muito bem com PowerPoint e tal, e depois a parte prática. Aí, em cada cidade que a gente vai, eu tenho sempre 10 professores da cidade que vão me ajudar na quadra. E os outros todos Que ajudando o grupo. espetáculo. Sensacional. Você sabe que a gente vive falando e assim, a gente teve por volta de 30 episódios já no podcast. E desses 30 convidados, 77 falaram que a gente precisa fomentar o esporte. Todo mundo falou que a gente precisa fomentar o esporte. E a gente, às vezes, fica pensando que é uma coisa do governo, da confederação, mas tem muitas maneiras da gente fomentar o esporte, tem muita gente fomentando o esporte e melhorando a qualidade do ensino do esporte que ninguém não vai para a grande mídia. E esses cursos, por exemplo, são uma maneira da gente, poxa, só de pensar nos 10 professores que estão te ajudando, já é 10 professores aqui, 10 professores ali, 10 professores ali, e esses 10 professores falam com mais 10 professores, e aí vai indo, né? É aquela corrente do bem. Fora os que estão na arquibancada, porque ali dentro são 100 crianças uniformizadas, elas ganham tudo, alimentação, tudo. Que maravilha. E aí a gente tem um momento que a gente troca as ideias, né? Então, nos intervalos, ou depois do curso, ou antes do curso, para a gente colocar como será a dinâmica. Então, aí eu percebo como eles são carentes de informação, mas eu aprendo também muito, porque as dificuldades deles, eu penso logo, opa, isso eu não tenho, mas eles fazem isso, eu vou tentar mudar alguma coisa. E ali a gente conversa. O curso acaba às 5 horas, até 8, 9 horas da noite, a gente está reunido ali para fechar com Depois, os professores. depois manda pra gente as informações, que a gente Pra coloca gente divulgar na também. descrição do vídeo no YouTube para as pessoas acessarem, e terem contato, que é muito importante Se que as você pessoas puser saibam aí desse trabalho. LEAG, né? Você vai ver que esse pessoal, eu faço parte, eu sou praticamente o coordenador desse grupo aí, e a gente tá rodando o Brasil. É com a E, Fernanda Pasquarelli e o marido dela? Pasquarelli, Ai, ela procurou. poxa vida! Pasquarelli. Ela e o Luiz LH, que foi jogador da Luiz Pirelli, Marinello. Marinello, Grande, eles grande mesmos. Luiz. Eles Poxa, fizeram a Luiz, beijo para eles. pós-graduação. Luiz, eu Eles tenho contato estiveram com ele também. aqui, Silvio, eles estiveram Exatamente, exatamente. aqui Agora no nosso clube. eles me Isso. falaram, eu tinha Eu me troco, eu, esquecido desse detalhe. Se não me engano, em janeiro a Josi vai estar no Brasil num dos cursos da Coli. Olha que mundo, é verdade, o Luiz, É ele troca verdade. ideia comigo direto. Ele e são gente do bem, é um pessoal que gente vive finíssima. voleibol, porque os dois jogaram voleibol, Uhum. e eles queriam alguém para comandar e me fizeram esse convite porque eu conheci o Luiz na pós-graduação da FMU.
para quem quiser, no Instagram é Coleague, ligue em inglês, COLEAGUE.br. Exatamente. Esse é o Muito Instagram bom. deles. E Muito eu só bom. tenho eu só tenho que falar aqui em relação aos cursos, porque eu tenho uma, uma ligação direta com o Silvio em relação a isso. Quando eu fui convidado pela Unisport Brasil para começar os cursos de capacitação de técnicos de voleibol, a minha ideia era falar de alto nível, de outras escolas e de base, e, pô, a primeira pessoa que me veio na cabeça para falar de base foi o Silvio, tanto que no primeiro eu já fiz o convite para ele diretamente, e a gente na Unisport Brasil, a gente começou com esse curso, e depois a gente fez uma derivação do curso principal, só de iniciação, que era o Silvio que comandava. Então, É verdade. eu sou testemunha aqui como espectador, como coordenador, como ex-coordenador do curso, que esse era um dos melhores cursos de iniciação e base que tinha no Brasil. E, pô, maior honra, uma das maiores honras da E, minha vida foi fazer esse projeto e eu junto com o Silvio. saio, viu? Eu saio aí dando curso para esses paulistão aí afora. E eu só não faço a divulgação porque a divulgação começou a ir para outros setores, aí causou muito ciúmes, vamos dizer assim, falar Vamos aqui, deixar, né? Feijão vamos deixar. sabe, feijão Vamos, sabe. eu sei. E aí, Vamos e deixar isso aí, para lá. e aí a gente sabe que não é por aí, entendeu? A gente vai, passa o nosso trabalho, o que a gente quer é que tenham informações, como a gente pesquisou, a gente quer passar para frente, Uhum. e não só um ganha, todos ganham. Exatamente. E a gente não vai falar por que essa divulgação não é feita, porque não vale a pena, né? Não vale a pena, cara. As pessoas que Exatamente. querem Mas eu não sujar. parei de dar curso, tenho saído muito. Ainda terminamos agora 13 e 14, que será no Maranhão. Mas aqui em São Paulo, várias cidades me chamam e eu só parei de Excelente. publicar. Maravilha. Mas a gente vai dar uma publicada nisso, Silvião. Silvião, você teve uma grande história na seleção paulista de voleibol também, como técnico, como coordenador das seleções paulistas por muitos, muitos anos, muitos títulos brasileiros com a seleção paulista. Como é que foi essa experiência aí ao longo de todos esses anos? Então, eu comecei a primeira como preparador físico lá em 85, né? Depois fiquei uns 2, 3 anos sem seleção, depois eu fui para o masculino e eu comecei a acompanhar o Luizinho já como assistente. Luizinho do Banespa, que é Sim, uma sim. referência também, aprendi muito com o Luizinho, ele deu um empurrão muito grande ali na minha iniciativa aí de ser um técnico mesmo. E nós fomos em 30 brasileiros, Feijão. Eu tive 8 anos na infanto e na juvenil, e nós trouxemos 27 títulos. Eu já tô, mas eu vou Indi- explicar por quê. Tem um segredo aí. E aí tem agora os CBIs, né? Que eu fui em 3, 2 a gente trouxe. E o problema da seleção é o seguinte: quando eu era convocado, a ordem que eu tinha da federação era não quero treinamento. Então você tinha que juntar e ir. Então, com certeza, eu tinha que pegar a base do meu time e pegar mais 4, 5 de fora e reforçar aí. Então, eu não treinava, eu juntava 2 dias antes da viagem para pegar os uniformes, fazia um amistoso, 2, e viajava. Os primeiros jogos, normalmente, eram equipes com menos tradição. Então, Uhum. a gente já ia montando o time ali. A gente tinha uma base e montava no primeiro, segundo, terceiro jogo, para fazer os grandes clássicos com Minas, com Rio Grande do Sul, Paraná, etc., Rio de Janeiro. Então, o segredo era levar a base que eu treinava o ano todo. Só que eram jogadores com menos idade. Então, eu ganhava, vamos supor, aqui, o ano que vem era o mesmo grupo, já na categoria. Mudava 2, 3 jogadores. Então, essa sequência foi muito importante para que São Paulo conquistasse esse monte de títulos aí. Uhum. Agora, se eu dependesse de treinamento, eu talvez não conseguisse, porque eu não tinha essa permissão. Talvez a federação não quisesse pedir quadra, não quisesse pedir favores, e eles me davam o material e as bolas. E aí eu me virava.
Eu não vou nem comentar em relação Não, eu a sei, isso. eu Eu fiquei, entendo. eu confesso que fiquei meio confuso aqui também. Não vamos comentar. Vai As para um pessoas. brasileiro, com a seleção do estado e não treina antes. Não, e eu via vídeos de seleções do Paraná, Santa Catarina, os caras treinando já 2, 3 meses antes. E eu ia É, com a minha seleçãozinha lá, os cavalos, com certeza, mas que era o meu time, a base do meu time aqui. Então, é, eu Que era, completava com. era o que dava para fazer, né? Como é que vai jogar com um monte de gente nova que nunca jogou E aí junto, né? você montava o time e ficava feito um louco na beira da quadra, um leão para lá, para cá, gritando e tá montando ali para, entendeu? Você tava montando o time, treinando e Treinando. competindo ao mesmo tempo. As três coisas ao mesmo Exatamente. tempo. Ave Exatamente. Maria. e eu não vou nem comentar aqui em relação à E Federação aí Paulista, tem porque o os seguinte, meus. muita gente, viu, Feijão? Eles não sabem dessa dificuldade. Eles Não, veem São Paulo chegar bonito, uniformizado, ó, ninguém treinou, filho. Eles não acreditavam quando eu falava. eu não vou nem falar aqui minha opinião em relação à Federação Paulista e as pessoas que comandam lá, porque os meus amigos mais próximos sabem da minha opinião. Mas o foco aqui é você, Silvião, e os atletas que passaram com você na seleção. Fala aí alguns nomes Ah, importantes passaram que muitos, né? foram. Eu levei precocemente para a seleção o William. O William foi com 3 anos antes da idade, entendeu? William Uau. Mago, É o grande Mago, Mago, Mago é mago. sensacional. O Mago, para mim, espetacular. foi uma. Primeiro que o Mago, eu briguei muito para ficar com o Mago, porque todo mundo, você é louco. Esse menino, ele não tinha 1,80 na época, ele era bem menorzinho. Ele deu uma espichadinha depois. Eu comprei a briga porque pensa num cara habilidoso, pensa num cara bom de grupo, pensa num cara que já Espetacular. tinha uma visão muito na frente dos outros, entendeu? Uhum. Então, o William foi um, o Ezinho. O Ezinho, Ezinho craque. fez um teste no Banespa, não passou por causa da altura. Eu falei, não, não, vem para cá. Me mandaram uma mensagem, ó, foi cortado aqui um garoto baixo, e tal. Trouxe o Ezinho e acabou sendo um dos grandes jogadores nossos, chegou à seleção Prazer. brasileira, né? Ezinho. O Douglas era central, aí passou para, eu passei esse menino para a ponta porque tinha uma manchete, um passe fora de série. Ele não queria ser a ponteiro, ele queria ser central. E foi um menino que eu apostei muito e graças a Deus aí ele está fazendo a vida dele graças ao esporte. E outros, tem o Zanotto que já parou. Se eu falar, Vinhedo, tem né? inúmeros, mas eu posso Vinhedo. te. Tem o Brasília, que veio de Brasília, Brasília. menininho também. Ninguém dava nada para aquele menininho e ficou comigo lá 4 anos. O Vinhedo, Vinhedo. que tirei do futebol. O Vinhedo também era um cara habilidoso, podia ser atacante, levantador, ficou levantando porque também não ia crescer muito. Então, tem Diogo. inúmeros jogadores que Diogo. passaram comigo ali. Diogo, que é Diogo, nosso nossa, se for parceiro aqui. falar. Gente, se a gente for falar, a gente vai esquecer de 2, 3, aí eles ficam ligando. Ô, você não me falou, entendeu? Mas inúmeros jogadores. Eu posso te Boa. dizer que mais de 100 jogadores, e os que não estão hoje. É difícil você ver na Superliga uma equipe que não tenha 2, 3 jogadores que começaram no Pinheiros. E quem não está aqui está Ah, fora do país ganhando seu dinheiro aí. boa. Espetáculo. Espetacular. Então, Silvão, a gente poderia ficar mais quantas horas hoje, Peter Hoje Bistrot? vai ser Uns 742 horas, mais 742 horas mais conversando Hoje eu não de dou treino, não vou dar treino. Eu faço uma semifinal amanhã. Olha só, Eu vou mais dar uma treino só à noite, semana. só à Show. noite. Mas a gente tem o nosso quadro que a gente faz as 11 perguntas que já são super tradicionais aqui no nosso podcast e você, um convidado ilustre também vai participar do nosso quadro Ataque e Defesa. Opa! Então vamos lá, Silvão, tá preparado? Mais ou menos. Mais ou menos. Então tá certo. Então a primeira pergunta é a seguinte, Silvião. Nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Eu vou falar na parte profissional e depois da minha vida mesmo. Na profissional Tá foi bom? quando eu
eu com 16 para 17 anos, vim fazer um teste no Palmeiras e não voltei para casa. Eles já me seguraram lá no alojamento. Você joga sábado contra o Santos, porque naquela época o goleiro tinha ido para a seleção de Cannes e eu passei uma semana quase sem dormir. E aí aquilo me impulsionou. Falei, eu queria tanto e eu consegui com tanta facilidade. Então é isso que eu quero para minha vida. Vou trabalhar com esporte. Maravilhoso. O Cara, outro que ponto doideira importante. isso, cara. Deixa eu só falar uma coisa, Não, que não dá para doideira. explicar. Não Que dá para explicar. doideira. Você vai e faz um teste num puta de um programa, perdão da palavra, não volta pra casa depois de malemar uma semana já tá jogando, bicho. Ô, Peter, presta atenção. Veio eu e o Pavan, um amigo meu da minha cidade. O Pavan treinou contra o meu gol, contra o meu time. O Pavan chutou tanta bola de longe, eu fiz o meu nome. Foi uma Hum, coisa. Faltavam uns 15 minutos para terminar o coletivo. O Romero, o técnico Romero, me chamou e falou assim: Caipira, fica aqui que nós vamos conversar com você. Teu pai tá aí? Não, não estava, Caipira. estava sozinho. E naquela época não tinha celular, não tinha. O Pavan voltou, porque ele ia voltar outras vezes, e eu não voltei. Fiquei a semana aqui. O Pavan voltou e deu notícia para o meu pai, para minha família. Olha, o Silvio ficou, passou, ele já vai ficar, ele joga sábado. E aí eu fui para caramba. jogar, nós ganhamos de 2-0. Eu me lembro que eu fiz milagre. E no sábado seguinte, o Peter, eu jogava contra a Ponte Preta em Campinas. E aí foi a minha cidade inteira ver o jogo, Putz, e aí que eu legal. voltaria para minha casa. Entendeu? Aí eu voltaria para minha casa para voltar. Isso no sábado e voltaria na segunda para o Palmeiras. Então, Foi para isso fazer foi saiu de casa, foi fazer um teste e voltou atleta profissional. exatamente. E aí Que loucura, foi velho. uma coisa assim que se você analisar friamente, foi um impulso que poucos têm. Então Poxa vida. eu tinha que focar nisso. E foi o que eu fiz. Muito E um obrigado por outro ter fato focado. importante na minha vida é o nascimento da filharada, velho. Hum, Porque você passa a ter uma responsabilidade dobrada. Aí vem o primeiro, vem o segundo, o terceiro, o quarto. a- Aí entra tudo: a necessidade de ganhar, a necessidade de jogar, de vencer, de correr na beirada da quadra, de superar. Que pouca gente sabe. Porra, ele tá louco na beirada da quadra. Tô, é verdade, mas eu tenho que dar jeito em segurá-la em casa. Então era o que poucos sabiam, entendeu? Porque eu sou neto de italiano, né? Italiano não é calmo por natureza. de Eu jeito tenho um nenhum. Nós, péssimo nós três defeito, aqui, né? Nós é, três. mas eu tenho um péssimo defeito, muito mal educado. Eu falo palavrão pra caralho. Agora eu estou me policiando mais. Eu falo muito palavrão, cara. Isso é muito feio. Não façam isso. Mas eu já estou me policiando. Boa. E, e aí a necessidade de ganhar. Então, os filhos, ele te muda. Você se transforma. Porque você já Verdade. não é mais só você. É você e mais uma família que você está construindo aí. Espetacular. Maravilhoso. Muito bom. Vamos falar então agora de um assunto que eu gosto muito, que é a leitura. Silvio, quais são os seus livros preferidos ou de cabeceira que você está lendo agora? Conta pra gente. Eu nunca pego um livro, ó, e vejo integral. Eu leio tudo, desde de contos até, entendeu? Ah, muito bom. Um livro que eu estou vendo agora foi indicação, inclusive, do Elias, do José Elias de Proença, que vocês têm que ouvir. É o Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. Esse livro tem um capítulo de liderança. Para mim, eu vou folhando, eu vou vendo o que eu quero, o que eu gosto. Fala muito sobre motricidade. Robert Weinberg e Hum, Daniel Gould. Depois eu passo, se vocês quiserem. Eu acho que Por você, favor. principalmente, vai gostar, o Peter. Porque Ô, tô você aqui, tem O um cara já livro tá de assim, ó. motricidade, não tem? eu tenho acho que uns 6, 7 aqui em casa. Eu preciso começar a conseguir o seu aí. Eu preciso ver como é que eu vou conseguir, porque eu tô na fase da motricidade.
Legal. Essa semana eu falei com o Elias, ele me deu um de 400 páginas para ler. Falei, Elias, eu vou vendo aos poucos, porque é muita Tem coisa. que ser, é denso, é Um denso. outro livro que eu acho assim muito que foi motivante, eu já vi umas 3 vezes. Quando eu estou meio pensativo, tá? Eu pego esse livro, é do Sepp Maier, é o goleiro da Alemanha dos anos 80, 70. Foi um dos maiores goleiros, mas o goleiro, o bom goleiro, é o produto final. Para ele conseguir chegar a ser o bom goleiro, houve uma série de fases da vida dele que ele teve que se superar, e é fundamental entender isso para que veja aquele goleiro que chegou na Copa com aquela qualidade. Ele teve que fazer tênis, badminton, peteca, ele teve que fazer um monte de exercícios para que essa transferência dessa aprendizagem, do deslocar em função de uma petequinha, de uma bolinha, facilitasse para ele numa decisão de defender uma bola forte, alta, baixa ou rasteira. Eu li umas 3, 4 vezes já esse livro. Qual que é o Sepp nome do livro? Maier É o nome dele? É uma é biografia? o nome do goleiro. Ah, tá, boa. Muito bom. Legal. Pera, deixa eu anotar aqui. Procura no Sepp Maier, o goleiro Aham, alemão, ele vai sair o livro dele embaixo. Legal. boa. Show. Silvião, a próxima pergunta é a seguinte: você tem mentores? Se você tiver, quais são os seus mentores? Quem, Ah, quem eu são os seus tenho. mentores? Tenho vários, né? A gente sempre vive em função de mentores, a gente sempre se espelha, né? Uhum. Os primeiros foram meus professores de educação física, jamais vou esquecê-los. Se eu estou aqui hoje é porque eles me empurraram lá embaixo, entendeu? Depois o Bernardo é um mentor, o Zé Roberto é um professor, é um técnico que eu tenho uma admiração profunda e eu sei que eu tenho amizade com ele, é uma pessoa. Quando você é convidado a ir num churrasco, no aras da pessoa, é porque você representa alguma coisa, Sem né? dúvida. Então, eu já fui em 2, 3 churrascos, não fui nos outros porque não tive condições de ir. E o Zé, para mim, é um exemplo. Ele mostra uma coisa, o trabalho que eu já pude acompanhar é de uma riqueza em detalhes que você, percebendo, você vai. O Peter ia adorar estar perto, porque ele ia analisar desde o aquecimento até o Dois final da anos, sessão de quando eles treinamento. Ah, ele estavam, quando eles trabalhou. estavam em Campinas, por 2 anos com o Ele vôlei a trabalhou lá mil, perto da sua casa. eu tava lá todo dia. Por 2 anos eu vi Zé Roberto e na época a comissão técnica, poxa, era Zé Elias de Proença, Paulo Coco, Isso, Claudinho, essa toda essa turminha. galera, Boni, eles estavam todos lá em Campinas. Zé, eu ia secar a quadra. Eu falei, posso ir secar a quadra? Eu pedi para ir secar a quadra. Então, tava secando a quadra e o ouvido tava aberto aqui. Putz, foram 2 anos que foi uma segunda faculdade que eu fiz lá com eles em Campinas. Exatamente, porque é muito. E ele tem o grupo, que ele mantém esse grupo, Uhum. né? Dificilmente sai alguém, mas a base do grupo é esse. Desde o médico, eles seguem e é um grupo vitorioso. Você vai falar o quê? Contra o quê, gente? De um grupo que chegou onde chegou? Uhum. Às vezes a gente vê alguns comentários maldosos e a gente fala, meu Deus, essas pessoas não entendem de vôlei, não entendem de Nada, ser nada. humano, né? Então, Nem isso um pouco. chega até a fazer mal para a gente. Hum, Boa. muito bom. Silvião, então imagina agora que você tem, por um segundo, poder de mudar qualquer coisa no mundo do esporte. Mas é uma coisa só. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria? O olhar para a base. É, segura essa bomba aí, galera. O olhar Simples, para a base. objetivo e poderoso. Muito bom. Muito bom. E, Silvião, você agora indo para um lado mais pessoal, você tem algum arrependimento? Eu tenho vários. Nossa, eu tenho vários. Eu cobrei muito dos meus atletas e eu não percebia na época que eles não tinham condições psicológicas e motoras para responder. E eu cobrava como se eles tivessem que
entendeu? Transferia para eles talvez um fracasso meu de não ter conseguido colocá-los em condições naquele jogo. Então, isso é um dos arrependimentos, assim. E outro arrependimento, eu dei muita atenção para gente que não merecia atenção, que estava perto, trabalhando junto, e você sabe que existe isso. Então, eu dei muita atenção, falei muitas bobagens ali que não deveria ter falado. Então, isso aí, às vezes, a gente sente que prejudica um pouco. O esporte é rico, é lindo. A nossa vida, ela é maravilhosa. Deus nos dá para que a gente cuide dela. E nesse meio nosso existe a arrogância e a inveja. Isso prejudica. E não querendo entrar muito nesse lado, mas isso é um fato. E isso não pode ser mudado. As pessoas não, eles vê o seu sucesso, mas não vê os tombos que você levou para chegar no sucesso. Uhum. E é fácil você destruir, tentar destruir. O difícil é tentar ajudar a se reerguer. Então, eu acho fundamental nesse meio nosso, que não é tão glamouroso como parece. Uau, que Muito mensagem. bom. Muito bom. Vamos virar a moeda do arrependimento, então. Agora, de um lado tem o arrependimento, do outro lado tem coisa boa. O que você mais se orgulha, Silvio? Quais são os seus maiores orgulhos? Eu orgulho de muita coisa. No esporte, de ter acordado a tempo de procurar buscar sempre o certo, né? Eu achava que sabia tudo, quando eu vi não sabia quase nada. Então, o fato de eu perceber que num grupo, por exemplo, nós recebemos o grupo no começo do ano, e num grupo nós temos de 3 a 4 grupos para trabalhar em diferentes potencial motores, e que para o exercício, para que o grupo funcione, nós temos que trabalhar quase que individualmente para que ele se aproxime, para que a gente possa deslanchar no objetivo daquela equipe. Isso daí a gente tem que perceber, e a gente dificilmente, a Bomber, se eu não me engano, Maria Tereza Bomber, ela fala muito bem isso nas categorias de base, É né? espetacular, Maria E Tereza. isso é fundamental a gente entender, e poucos professores entendem, ou se entende não pesquisaram como mudar. Então, não é chegar, dar as bolas para trabalhar os fundamentos. Eu tenho que separar, encaixar vários modelos, várias estratégias para que eu consiga trabalhar o grupo, para que eles fiquem próximos, para que eu Uhum, possa deslanchar na formação da minha equipe. espetacular. Maravilha, muito bom. Silvião, agora indo para um lado que pouca gente sabe. Ninguém sabe que o Silvio Forte Sou chorão demais. Assisto todas as missas da semana, ou sábado ou domingo eu estou na missa. E não Maravilha. sabe, por exemplo, que é o meu último ano na quadra no voleibol, no Pinheiros. Eu devo ter uma outra função. Eu não sei Olha qual. aqui, a gente, olha aqui, notícia em Eu estou primeira mão vendo, aqui estou no vendo. Sete Tan, tan, Point tan, 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 Podcast, tan, tan. cara. É, o plantão. Meu Eu Deus, devo. a gente tá é, testemunhando um momento histórico aqui, galera. Do Meu voleibol Eu Deus. brasileiro. devo, eu devo ficar ou numa coordenação da base, Entendi. ou dando um suporte, mas eu não terei uma equipe direto, pelo menos no Pinheiros, Entendi. né? Entendi. Eu já vou fazer 70 anos, eu estou um garotão ainda, mas eles acham que eu tenho que dar uma segurada. Então, eu, como estou bem fisicamente e tal, não vou sair, mas eu devo estar seguindo aí na condição de coordenador de base. Ainda, como eu estou indo para uma outra final, se Deus quiser, eu acredito que a semana que vem, dia 25, termina. E aí a gente vai sentar para traçar essa nova fase minha dentro do Pinheiros. Mas na quadra, diretamente, dificilmente, só se der um revertério aí. Mas eu vou É sair por isso, cima, se Deus quiser. é isso Opa! aí. Esse episódio está sendo lançado dia 18 de novembro de 2024. Então, daqui uma semana, a gente vai ver possivelmente mais um título aí do Silvio Forte para
colocar aquela cereja no bolo de uma carreira Não, brilhante? se chegar à final já está ótimo, porque eu acho que ganhar ou vencer uma final, ela nem sempre vence o melhor, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Eu acho que o objetivo hoje da competição é fazer a final, a primeira, fazer a Concordo. final. O ganhar aí é muito relativo, né? Isso aí. Isso aí, muito bom. Então vamos conhecer, então agora vamos entrar um pouquinho mais pessoal ainda. Silvio, família é? Família é uma extensão da vida. Você tem duas. A primeira é aquela que o seu pai formou e que você está inserido. Tem seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, seus tios. E a outra é a que você forma, tem os filhos. Então, aí você assume a condição de dono dessa família. Então, a família é a sua luz, é a sua busca, é a sua inspiração. Você sai de manhã para trabalhar, a volta, você volta para a família. Então, a família hoje é o combustível para a vida. Família, o Cara, essa foi combustível para a vida. uma das melhores que a gente ouviu por aqui. Muito bom. Muito bom. E na mesma linha, Silvião, esporte é? Tirando o clichê vida, quer dizer, o esporte é um trabalho que você tem que encarar com responsabilidade. Você não pode fazer um esporte por fazer. Você, quando está fazendo um esporte, no nosso caso, como educador, você está trabalhando com seres humanos. Os baixos lá, os pequenininhos, você está inspirando, conduzindo para que eles tenham uma vida saudável. O adulto, você está dando um prosseguimento do que foi aprendido lá embaixo. E você está dando a continuidade para que essa vida saudável continue. Então, o esporte é tudo. O esporte trabalha com o psicológico, trabalha com o social, com a motivação de vida. O esporte é uma das coisas mais importantes que surgiram para que o ser humano desenvolva. Maravilhoso. Uau. Mais uma, Arrepio, mais arrepio uma, número 13 mais uma do episódio. resposta espetacular. Que Muito Muito bom. 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 Silvio, nós somos muito, Feijão e eu, nós somos muito agradecidos e muito gratos porque esse nosso projeto tem crescido, a gente tem tido um feedback muito legal das pessoas e a gente quer continuar esse projeto crescer, que ele alcance mais gente, mais professores, mais fãs do esporte, mais todo mundo que gosta de voleibol. E a gente precisa da ajuda dos nossos convidados e a sua também, indicando pra gente, sei lá, 2 pessoas aí pra gente bater um papo como esse. Rapaz, eu vou indicar duas, mas tem várias, porque Pode eu mandar sou um cara mais. chato, eu fico buscando ali, buscando. Bom, primeiro o José Elias de Proença. Nossa, o José Elias de Proença, vocês, vocês teriam que falar com o professor. Doutor José Dos Elias. nossos 30 convidados, pelo menos 10 indicaram ele. Já Impressionante. fica aqui Feijão e então, ó, Peter, professor Zé Elias de Por Proença, favor. vamos marcar vocês aqui não têm sessões. noção do que sabe o Elias. Ele sabe o livro e sabe as consequências de cada palavra do livro que vai causar em você. Então, o Elias é um cara que tem que estar dentro do projeto de vocês. O outro é a Irma. A Irma que me Irma. lançou para o voleibol, me tirou da natação e me lançou no voleibol. E a Irma, ela tem, além de saber muito, ela tem toda aquela experiência de conduzir o projeto do Bradesco, que Sim, sim. infelizmente está terminando agora, mas ela conduziu muito bem por muitos Com anos aí, maestria. e Maestria. lá saíram grandes atletas que foram campeãs também, olímpicas, inclusive. Então, a Sim. Irma é uma pessoa que eu acho que vocês devem consultar. Cacá Bizoca é outro que eu Cacá. consultaria Grande com Cacá. certeza, com certeza. Boa. 3 indicações de altíssimo Peso. gabarito. Coisa Peso. maravilhosa. Silvião, a gente chegando aqui ao final, a última pergunta, que na verdade é um recado, não uma pergunta, mas a gente tem muita gente que nos ouve aqui, muita gente, desde o professor da base do interior do estado pequeno lá do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul,
até o campeão olímpico que nos ouve também, muitos atletas, muitos amantes do esporte, pessoas que não trabalham diretamente com voleibol, mas gostam do esporte. E você é uma personalidade muito importante do nosso esporte. Então, deixa um recado para essa galera aí, por favor. O recado é que eles insistam como eu insisti, como você, o Peter e todos nós do esporte insistiram. Nós temos que ser persistentes, porque fora a vontade de vencer que nós temos, nós vamos encontrar muitas pedras, muitos tombos, e a gente tem que ser forte para que a gente possa superar isso daí. O professor que está começando, ele tem que ter discernimento, por exemplo, na correção dos exercícios, no método de trabalho, quando ele fizer a programação, se vai ser analítico ou sintético, não importa, fracione o seu treino, se vai ser no método global, que ele dê o jogo com as correções necessárias e pertinentes, respeite o atleta, a fase que ele está, a condição desse atleta, não cobre desse atleta taticamente, por exemplo, que ele não pode, essa é uma frase sua, que ele não, às vezes você insiste com uma jogada, ele não tem essa capacidade ainda, ele não tem essa condição. Pode ser que vá ter, mas ele não tem ainda. Então, programe, faça o seu macrociclo coerente, faça a lápis, porque nem sempre o macrociclo que você programa em dezembro, ele termina integral lá no outro dezembro. Sempre vai ter correções, sempre vai ter alguma coisa para tirar ou alguma coisa para completar. Então, programe-se e seja fiel, primeiro com você e depois para com todos os que você vai comandar. Aplausos de pé. Que Uau! maravilhoso, maravilhoso. Que recado final poderoso. Muito, muito legal, muito legal. Eu vou primeiro hoje, porque eu já aprendi algumas lições aqui, porque toda vez que o convidado nosso tem uma relação próxima com o Feijão, se eu falar depois dele, eu não tenho o que falar. Então eu vou primeiro hoje aqui. Silvio, essa vai ser a minha 21ª temporada como técnico de voleibol. E desde a minha primeira, teu nome já era uma referência para mim. E a gente já falou sobre isso aqui. Quando eu te vi lá no ginásio da Hípica, o clube que me abriu as portas para ser estagiário, que depois me contratou, e eu vi você lá dentro, eu falei, puxa vida, estamos fazendo alguma coisa certa. Porque se ele veio aqui, e foi, você não tem ideia de como foi um combustível para continuar. Então, eu acho que eu nunca te disse isso, mas alguns professores, sem saber, você é um deles, talvez não saiba da influência que você teve na minha carreira como técnico de voleibol. E é inspirador ver o seu trabalho, inspirador ver o resultado do seu trabalho, que são primeiramente, pessoas do bem. Nós conversamos outro dia com o Mago, e eu falava assim durante o episódio: "Arrepio número 5, arrepio número 6", as coisas que ele fala, e nós somos produto das experiências que nós tivemos. Então, conversando com ele, na minha cabeça automaticamente veio a pergunta de quem foram as pessoas que contribuíram para a formação da pessoa que o Mago é, e obviamente atleta e todas as conquistas. E tenha certeza da diferença que você faz e ainda vai fazer na vida de muitas pessoas que trabalharam e trabalharão diretamente com você, mas também daquelas que de longe veem o teu trabalho e a influência que você tem na pessoa. Eu sei que você é um homem de fé também, vai na missa, e não é por ser, não é pela tua religião, que é a mesma da minha, mas, eh, tem alguma coisa a mais essa questão da espiritualidade, que a gente pensa nas pessoas, poxa, eu queria te agradecer demais por salvar esse tempo para vir conversar com a gente. A gente poderia falar de 500 milhões de coisas a mais, mas Com certeza. conhecer um pouco mais do Silvio Forte, pessoa, e também do professor, foi uma experiência para mim, assim, marcante. Eu quero te desejar
toda a bênção do mundo, toda a saúde, prosperidade, muita alegria, que você ainda consiga fazer muita gente subir na carrocinha e tudo de bom nessa vida, meu. Muito obrigado de verdade. Silvião, Obrigado, Peter. Obrigado, Peter. Eu só completando, eu tive aquele período, você estava no feminino, eu no masculino, aquele contato depois se perdeu, né? Eu tinha notícia sua lá esporadicamente. Depois falamos mais em você com o Éder lá de São José, que hoje está no Grande Edinho. Mackenzie. Eu falei, nossa, o Peter sumiu, agora ele está lá nos Estados Unidos, ele está fazendo um novo programa. Eu perdi o contato com o Peter e o Éder falou coisas muito boas sobre o teu respeito, que ele acha que foi teu estagiário. Foi meu estagiário, E, exatamente. então, você também é uma pessoa muito querida, eu quero que você saiba disso. Tenho um respeito muito grande por esse projeto que vocês estão encabeçando aí, e tenho certeza que vai dar muito certo, e já está dando certo, mas vão progredir cada vez mais. E você saiba que também eu sempre admirei essa sua busca para o conhecer, para o aprender, e essa iniciativa de ir para os Estados Unidos é louvável. Deus te ajude Obrigado. também. Amém. Obrigado. bom, da minha parte, Silvião, eu não sei nem por onde começar a te agradecer tudo que você fez por Imagina, mim. Feijão. Que é isso, desde o do tempo de atleta que eu passei por um período lá treinando com você, depois acabei indo para um outro clube, mas quando eu voltei como estagiário, no meu primeiro ano dos 24 anos que eu tenho trabalhando como técnico de voleibol, eu tive essa honra e essa sorte de trabalhar junto com você, junto com o Val, que me ensinaram em 2 anos que eu estive lá, eu aprendi coisas para o resto da minha vida que eu uso até hoje e que eu vou usar para o resto da minha vida também, não só dentro da quadra, mas fora da quadra também, em muitos aspectos, principalmente de liderança, que eu gosto muito. Então, o meu agradecimento, a minha gratidão por você é eterna. E, pô, falando um pouco de você, é um eterno aprendiz. A gente fala aqui direto de ser um eterno aprendiz. Você é um exemplo, o exemplo vivo disso. É um cara honesto, humilde, um cara super generoso. Eu, no meu primeiro ano lá como estagiário, com 19 anos, sabia absolutamente nada de voleibol, sob a perspectiva de técnico de voleibol. Você foi lá, me guiou, me deu autonomia, é, me, me, me conduziu pelos os caminhos certos e teve uma influência muito, muito grande na minha carreira, com certeza. É, a gente testemunhou aqui uma fala sua que você disse que esse ano provavelmente é o seu último ano na quadra. Então, parabéns pela sua brilhante carreira. O voleibol deve muito a você, Silvão. O voleibol deve muito a você, não só dentro da quadra, mas todas as pessoas. A gente falou aqui de muitas, de formação de pessoas, e você é um dos melhores em relação a isso, em como formar bons cidadãos através do voleibol. Então, meus parabéns pela sua brilhante carreira. Muito obrigado por ser essa influência para todas essas pessoas do voleibol, inclusive a minha vida como técnico de voleibol e como homem, como ser humano, pai agora também. Então, saiba que você tem uma grande parte nisso. E muito sucesso aí na sua nova função, que você fique no voleibol por muitos anos ainda, que você tem muito a contribuir. E, pô, eu sou muito, muito seu fã. Muito obrigado mesmo. E, você sabe que aquele comecinho teu lá, a gente estava também numa evolução, a gente não sabia tudo, a gente estava crescendo junto. Desde aquela época, a gente já buscava alguma coisa. A única coisa que eu peço, assim, que meus atletas, ex-atletas, eles entendam e me perdoem os erros, né? E as cobranças excessivas que eu tive para com eles. Porque a cobrança foi altíssima, mas eu tenho certeza que, e eu tenho a resposta de vários, que foi muito importante para a formação da carreira e da vida deles. Sem Então, dúvida. isso me deixa contente. Então, ao mesmo tempo que eu fico envadecido, eu já peço desculpa para aqueles que não entenderam as minhas propostas, né? Mas eu quero que todos saibam que eu fiz
do fundo do coração, com o objetivo de acertar e de sempre estar melhorando a carreira, a vida de cada um deles que passaram por mim. É isso aí. E a gente tem certeza que é, eles têm essa noção e que todos eles se tornaram melhores homens, melhores mulheres por causa da sua influência. Galera, a gente vai ficando por aqui, por esse episódio maravilhoso com essa figura maravilhosa que é o Silvio Forte, grande jacaré. A gente vai falar Jacaré. jacaré, o jacaré. Eu carinhosamente chamo o Silvio de jacaré. Mas curtam esse episódio, compartilhem, faça essa mensagem chegar a muita gente, porque todo mundo precisa saber da história do Silvio. E se você quiser vir para os Estados Unidos para investir, trabalhar, tentar fazer sua vida aqui, como eu e Peter Bristotti fizemos alguns anos atrás, dá um clique aqui no QR Code que está na tela e consulta lá com o Lucas Negrin da Nexus Next, que ele é a pessoa certa para te ajudar nesse processo. Muito bom, galera. Deixa o comentário no YouTube, compartilha o link do Spotify, do Apple Podcast, manda para todo mundo que você conhece. Deixa um like, que aí ajuda, o algoritmo ajuda a espalhar. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo episódio. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.